sexta-feira já. Eu estava comentando com o nosso entrevistado. Alguém viu 2019 passar? Porque já está... Já está, estamos mais na metade, né, Sol? Não, vamos entrar na metade. Gente, como que pode, né, Sol? Ainda bem que tem esses momentos de tarde com você, que aí faz valer a pena. Vale a pena mesmo, né, Luquinha? Sextou. Delícia começar essa sexta-feira pertinho de você. Mas antes, bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. Às vezes a gente se olha no espelho, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo a própria alma. Agora, não se preocupa com o que dizem, não. Só você, Deus, só você e Ele sabem o que você carrega aqui dentro. Não se importe com os julgamentos. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, foi aberta a consulta às vagas oferecidas pelo SISU e uma mulher escapou ilesa de um acidente inusitado no interior paulista. Esses são os contatos para você participar do programa, fazendo sua pergunta, dando a sua opinião. E eu quero lembrar você que no Face tem um kit track especial Mês das Mães. Então até o final desse mês você pode participar. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já concorre, tá bom? No Instagram, para hoje, tem um kit Ortovip. Também é só você curtir a postagem, marcar 2 amigos para participar. E para quem for casar em junho ou em julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris Brasil. É só também você curtir, comentar a fotinho que tá no nosso Face e você participa. Bora conversar bastante, abrir o coração, ganhar força. Dia de Papo de Sexta. Vou começar o programa bem feliz, porque eu estou recebendo aqui o carinho da nossa querida amiga Dona Dorinha, que está ligada aqui. Ela mandou a foto da Lila aqui, daqui a pouquinho a gente compartilha. Beijo, Dona Dorinha, beijo no seu coração, que Deus ilumine sempre. Sempre aqui, ó, na sua alma também. Bom, aí chega de repente aquela notícia. Você recebe o diagnóstico, Luquinha, de uma doença muito grave. Você, de repente, fica assustado, fica perdido, o chão some. Some. Alguém que você ama também, de repente, recebeu essa notícia e você também fica sem chão. Pois é. Como é que você dá a volta por cima? Quais são as primeiras reações? Ele está aqui, ele saiu de São Paulo para nos orientar. É um querido psiquiatra, Geilson Santana. Doutor Geilson, que bom! Fazia tempo, muito né? Bem. Muito tempo. Muito tempo. Nosso amigo lá, até tá com o cabelo assim, ó, com trança. Né? Eu falei para ele quando chegou, né? O assessor. Eu falei assim, nossa, amigo, você tá cabeludo. Muito tempo, tem que vir mais vezes. É a agenda do doutor Geilson. Por favor. Graças a Deus, lotada a agência. Sim, lotada, mas pode convidar que eu venho. Exatamente. Bom, você não precisa se identificar, porque a gente sabe que é um assunto um pouco delicado, mas eu estava aprendendo lá fora com o Dr. Geilson, eu quero dividir com vocês, que é o seguinte: a pessoa recebe o diagnóstico de alguma doença muito grave, muitas vezes uma doença incurável. Quais são as reações? Existem etapas de reações, doutor? Sim. Os estudos mostram que, em geral, as pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença terminal ou de alguma condição muito difícil de tratar, num primeiro momento negam. Como assim? Eu estou bem, olha para mim, eu faço atividade física, esse médico deve ter se enganado. Mas com o passar do tempo, as evidências mostram que, de fato, o diagnóstico é aquele. Então sobrevém a segunda fase, que é uma fase de grande revolta. A pessoa fica revoltada. Como assim? Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu trabalho. Como é que pode isso acontecer justamente comigo? E às vezes sente até raiva das pessoas que estão saudáveis. Passado o tempo, a pessoa começa a entrar num período de maior introspecção, de se retrair, de ficar mais deprimido, mais triste, de começar a refletir sobre a sua vida e então passa a negociar, a barganhar. Barganha com Deus, barganha com a família. Se eu sair dessa, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou fazer mais esporte, eu vou me alimentar melhor, eu vou praticar a caridade. Mas, infelizmente, isso não resolve o diagnóstico, ele continua evoluindo. E então chega a fase da aceitação. A pessoa finalmente aceita que tem um diagnóstico, aceita que o seu futuro provavelmente é um futuro abreviado, mas uma coisa que vai além dos estudos científicos e que alguns pacientes descobriram e nos trouxeram. Depois dessas fases, pode vir a fase da transcendência. Muitos pacientes falam que passaram a viver vidas melhores no tempo que lhes restavam. Vida aonde priorizavam o que era prioridade, refaziam seus vínculos afetivos, passavam a viver de acordo com quem eram, com sua essência, com seus projetos de vida e encontraram a paz.
e assim, de alguma forma, se prepararam para o transcorrer natural da vida, vivendo o dia a dia, sem grande medo da morte. Quer dizer, muda até o esquema, né? Muda até o estilo de vida, né? Muda o estilo de vida. Eu estou com uma querida aqui que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Já já a gente vai falar com ela, viu, Luquinha? Perfeito, Sol. Vamos mostrar a fotinha que você mandou para mim? Ai, a Lila, olha que linda, é uma golden linda. Né? Vou aumentar aqui, Olha o charme. Linda, que pelo, né, Sol? Parece que ela fala assim, estou sendo fotografada, vou aparecer na TV. Beijo, Lila, no seu coração. Linda, né? Linda demais, né? Aproveitar o gancho aqui da fotinho, muitas vezes a gente precisa estar cercado de coisas ou pessoas que nos fazem bem nessa fase, né, dessa notícia e até buscando a cura da doença. Os animais de estimação ou hobbies, como que isso é importante nessa fase, doutor? Então, nessa fase é fundamental nos cercarmos de pessoas e de coisas, como você falou, Lucas, que nos fazem bem e que compõem a nossa vida. É muito triste passarmos por esse momento sozinhos. Na verdade, o risco de adoecermos ainda mais e termos uma evolução ainda mais rápida de um processo negativo é maior. Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas, hoje em dia algumas alas já permitem que o cachorro visite o paciente. Que legal, né? Não só no Hospital das Clínicas, em outros hospitais. Então, sempre que a gente fala em luto, para a gente superar e lidar melhor com o luto, já acontecendo ou ainda não tendo acontecido a perda, é fundamental compartilharmos esse luto. Exatamente. Estarmos ao lado de pessoas que nos entendem, que nos amam, que olham para a gente com compaixão, não com dó. Dó coloca a pessoa numa posição de muita passividade, de muito sofrimento. Sim. Pessoas que nos olham com amor e com compaixão, que querem estar ao nosso lado, que respeitam a nossa dor e que nos dão espaço para falar ou não daquilo que está acontecendo. Agora, tem perguntas aqui, a gente vai falar durante o programa sobre como lidar com as pessoas que receberam, como é que os parentes podem abordar essa pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença difícil, Luquinha? Muita gente aqui, obrigado pela confiança aqui no programa, que está lutando contra um câncer, ou até mesmo doenças aí que até as pessoas falam que não tem cura, e de maneira tão positiva está compartilhando com a gente essa coragem. A gente quer agradecer de coração mesmo essa confiança na gente, viu? Já já a gente volta a conversar mais sobre isso, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o ex-deputado Eduardo Cunha pode ser transferido a qualquer momento do Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, de São José dos Pinhais, do Paraná, para o Rio de Janeiro. Ele está preso desde 2016 em Curitiba. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Na verdade, a Justiça do Paraná fez uma consulta à Justiça Fluminense. Isso porque, como você disse, Eduardo Cunha está desde 2016 aqui na capital paranaense. Primeiro, uma prisão preventiva para evitar que atrapalhasse as investigações. Mas, na sequência, Eduardo Cunha já foi, inclusive, condenado em segunda instância a 14 anos e 6 meses de prisão e cumpre prisão provisória, ou seja, já está cumprindo a pena. Não existe mais motivo para ele ficar na capital paranaense. Por quê? Não existe nenhum outro processo em que ele possa depor, ser réu. Não tem por que ele ficar próximo da Justiça Federal no Paraná. Então, a própria defesa de Eduardo Cunha optou por ficar, para que ele fique perto da família, no Rio de Janeiro. A Justiça Paranaense fez esta consulta à Justiça Fluminense e eles aceitaram então. A partir de agora, a Justiça Estadual do Paraná, que é responsável pela execução da pena do Eduardo Cunha, vai determinar como será feita esta transferência. Provavelmente a Polícia Federal será responsável, como em todos os casos que aconteceram até agora, e levará Eduardo Cunha, que deve ficar detido em Bangu 8, de acordo com as informações que foram apuradas pela nossa reportagem no Rio de Janeiro. Então, isso pode acontecer ainda nesta sexta-feira. Estamos aqui atentos a qualquer movimentação, então, no Complexo Médico Penal, onde está Eduardo Cunha, em Pinhais, na região metropolitana. Muito obrigada, Douglas. E por falar em Lava Jato, o atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, será um novo integrante da 8ª turma que vai julgar o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação do sítio de Atibaia na Operação Lava Jato. E o Thompson, ele foi responsável por ter a palavra final e manter Lula na prisão durante o episódio do Prende e Solta em julho do ano passado. Vamos ver o que vai dar essa condenação ou não.
Bom, virando a página, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor pela criminalização da homofobia. Nós temos mais informações agora com o nosso repórter Pedro Souza, da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O julgamento deve terminar no mês que vem, mas 6 dos 11 integrantes já se manifestaram a favor de enquadrar os atos no crime de racismo. Confira agora na reportagem de Sérgio Gabriel. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira, após ser suspenso em fevereiro. Na ocasião, os relatores das ações que pedem o reconhecimento da omissão do Legislativo, Celso de Mello e Edson Fachin, afirmaram que havia uma demora inconstitucional do Congresso na aprovação de uma lei que proteja homossexuais e transexuais. E entenderam que cabe ao Supremo aplicar a lei do racismo para os crimes contra a população LGBTI. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso acompanharam os relatores. Nesta quinta, o julgamento foi retomado com os votos de Luiz Fux e Rosa Weber, que também votaram no mesmo sentido e formaram maioria para enquadrar atos homofóbicos e transfóbicos no crime de racismo, até que o Congresso aprove uma lei específica sobre o tema. Ontem, um projeto de lei que criminaliza a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero avançou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sessão do Supremo foi novamente suspensa e está marcada para recomeçar no dia 5 de junho. Uma última notícia, funcionários da Avianca retomaram nesta sexta-feira a greve. A paralisação segue no final de semana e pode afetar mais 20 voos entre sábado e domingo. O Sindicato Nacional dos Aeronautas diz que os tripulantes continuam sem receber salários e outras verbas trabalhistas. E a ANAC, Luquinha, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, informou agora há pouco que todos os voos da empresa ficam suspensos, todos, até que ela comprove a capacidade para manter as atividades em segurança. Tá feio, né, Sol? Tá feio mesmo, né? Vamos conversar com o Pedro agora, dar uma olhadinha nas estradas que cortam aqui a nossa região. Tem imagens da Tamoios, Pedro, parece que tá tudo tranquilo por lá. Exatamente, Lucas. Na Tamoios, o motorista faz boa viagem tanto no sentido litoral quanto no sentido Vale do Paraíba. O problema, Lucas, é na Rio Santos, lá em São Sebastião. 118, de novo interditado, apenas às 6 horas da noite será liberado até às 8 horas de amanhã. No 140, no bairro do Guaiacá, pare e siga. E aquela situação de Ilhabela, naquela rodovia que liga até a região sul, teve um novo deslizamento de terra, então ali continua interditada para os moradores da região sul do arquipélago. Subindo a serra, Lucas, na Dutra, o motorista faz boa viagem, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. E infelizmente, notícias não muito boas em relação ao tempo para quem está no litoral e também para toda a região, porque vem chuva forte agora à tarde, viu? Em Campos do Jordão, previsão de chuva, máxima de 16, mínima de 9 graus. Em Jacareí, máxima de 22, Taubaté 24 e Lorena também com chuva agora à tarde, máxima de 25 graus. Como comentei no litoral, tanto em Ilhabela quanto Ubatuba, máxima de 25 graus, previsão de chuva por lá, o mesmo aqui em São José dos Campos, máxima de 22, amanhã máxima de 20 graus, um sábado mais friozinho, mas a temperatura depois vai subindo escadinha, máxima de 26 para terça-feira. E consulta para vagas no SISU já está disponível, a gente comenta com você no próximo bloco e hoje aqui no programa também tem dicas para a saúde do seu pet com a Polipet. A gente pode colocar sal grosso na água do aquário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Never wanna say goodbye.